Moçambique, boa noite, muito assim que inicia mais uma edição do programa Debate Político a esta altura e, portanto, hoje recebemos, como tem sido aqui em casa, os meus convidados para que juntos possamos fazer uma análise de temas que nortearam a semana. Não vamos deixar por fora, portanto, a questão dos ataques armados na província de Nampula. Em estúdio recebo Camilo Silva, Sônia Mboa e também Gilberto Shrinza, a quem saúdo agora. Camilo, boa noite e bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, caros telespectadores, boa noite, Isaac. Pares, muito boa noite e esperamos ter um bom debate e que este debate seja, crie expectativas nos nossos telespectadores. Muito bem, Sônia, bem-vinda. Há bom tempo que não coloco os pés aqui. Muito obrigada. Saudações aos telespectadores e todos que nos acompanham. Boa noite aos companheiros aqui do painel e assim a todos que virtualmente têm nos acompanhado. Estarei sempre. Muito bem, Shrinza, bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado Isaac, boa noite Moçambique, em especial os munícipes desta minha cidade de Maputo e aos telespectadores que nos acompanham através das várias plataformas instaladas para o efeito. Boa noite. Muito bem, antes mesmo de irmos ao encontro dos temas que vão aqui marcar o debate de hoje, vou deixar esse espaço para que coloquem pontos prévios. Começo por si, Camilo. Há um ponto prévio? Bom, é só falar das conferências provinciais que iniciaram hoje, iniciaram sexta-feira, desculpa, e que vão se prolongar até dia 13. Vamos apelar aqui à coesão, à união, à serenidade e que todos os processos corram tranquilamente. E depois também perguntar ao Shrinza se trouxe os documentos que prometeu trazer, que semana passada prometeu nos trazer, para nós podermos confrontar aquela questão lá do mercado do peixe. É só isso. Muito bem, creio que ele tenha aqui trazido os documentos para que juntos possamos ver. Sônia Mboa, ponto prévio. Muito obrigada. Primeiro, deixe-me saudar aos membros e simpatizantes do meu partido, do MDM, saudar ainda a secretária-geral e ao presidente do partido e a comitiva que está a fazer visitas ao nível provincial. Como sabe, a MDM realizou o seu congresso em dezembro e estamos neste momento em fase de instalação e visita e trabalho de base. Lamentar o facto de ter havido um incidente na quinta-feira que tem que ver com o alojamento que foi na província da Zambésia, onde se encontra o presidente Lutero Chimbirumbiru Simango, no distrito de Mucuba, quando foi o grupo de avanço a fazer a reserva no residencial Pimpas. Houve aceitação, fez-se a reserva, mas, no entanto, na hora do alojamento, quando notaram que eram membros do MDM e que na sua comitiva estava o presidente Lutero Simango, a dona da instância vedou a entrada, dizendo que não queria problemas com o partido no poder. Bom, eu gostava era de apelar a quem de direito, porque este tipo de atitude viola aquilo que é a atividade comercial, porque quando se faz uma aprovação para uma instância a prestar serviço, a nossa Constituição já diz que não deve haver discriminação de raça, de cor partidária, e isto viola contra todos os princípios que são da democracia. E se nós estamos numa situação apenas inicial de campanhas internas, imaginem quando chegar no tempo de campanha eleitoral. Nós queremos repudiar este tipo de atitudes, chamar a consciência ao presidente do partido para que intervenha nesta situação dos seus membros, que não é uma atitude num país democrático são que possa impedir o alojamento de moçambicanos, mesmo que sejam estrangeiros. Nós colocamos as imagens nas redes sociais porque, como sabe, muitas das vezes, quando os partidos políticos querem fazer este tipo de abordagem, não há espaço. Queremos apelar que o partido no poder
cinja-se na Constituição da República que nós estamos num país democrático. Muito bem, obrigado, Sônia. Shrinza tem um ponto prévio? Tenho muitos. E primeiro responder ao meu amigo de que não trago os papéis, porque percebemos de que o colega Pedro Pelembe, Augusto Pelembe, não se fazia presente neste programa. Eu quero apresentar esses documentos enquanto estamos aqui todos. Entrando no seu ponto, dizer de que o meu primeiro ponto prévio tem a ver com o lamentar do presidente Cominchi dizer que a culpa de não reabilitação das estradas é dos munícipes. E ele não faz referência a quais são esses impostos que esses munícipes não pagam e que devia ser quanto. E neste momento estamos com quanto. Então, para dizer de que ele foi uma pessoa não gloriosa neste assunto, porque ele devia ter trago dados que em sede da Assembleia Municipal já pedimos, não sabemos quantos milhões de meticais arrecada-se mensalmente com o pagamento de taxa de lixo e que esta taxa de lixo temos zonas em que nem condutor tem, temos zonas onde que não é recolhido o lixo, mas pagamos. Então ele não foi feliz com esta abordagem. Muito bem, obrigado, Shrinza. Vamos ao encontro do tema de hoje, sobre os ataques na província de Nampula. Foram 6 pessoas com destaque para uma freira que também não escapou desse grupo de insurgentes na província de Nampula. Começo consigo, Sônia, como é que recebeu esta notícia, essa informação? Antes, os ataques terroristas aconteciam em Cabo Delgado, agora temos informação que também já há lá grupo extremista na província de Nampula. Isso para si é o alastramento do terrorismo para outras províncias. Muito obrigada. Dizer que para este tipo de situação, eu não posso dizer que era de se esperar, porque nenhum povo normal espera ser atacado, espera morrer na sua terra sem mesmo saber porquê. Recebi com muita tristeza esta informação e, por incrível que pareça, desta vez foi uma informação que circulou muito rápido e com todos os detalhes e toda a informação. E com muita rapidez ainda o presidente da República pronunciou-se. Ora, estou céticas com algumas situações que acontecem neste país, porque, a princípio, nós como moçambicanos sempre quisemos saber o que é que na verdade ou o que realmente está a acontecer em Cabo Delgado. Nós sabemos que é uma situação de terrorismo, mas o Estado moçambicano ainda não teve uma informação oficial, que se frise, informação oficial, porque até agora o que se tem é comentários. Nós o que sabemos é que há pessoas que têm, que nós denominamos de insurgente, têm decapitado as pessoas, está a criar um alvoroço naquela província. Muita tinta passou até que recebemos ajuda externa. E, por outro lado, não tivemos um presidente que esteve por dentro da informação e que se pronunciasse oficialmente através da Assembleia da República, ou que, no mínimo, declarasse guerra para a situação de Cabo Delgado. Hoje estamos a falar do alastramento e, por incrível que pareça, há bem pouco tempo, há menos de um mês, o presidente da República, no seu pronunciamento, disse que os proprietários de algumas bombas de combustíveis é que faziam o financiamento para este grupo terrorista. Sendo ele o timoneiro, a voz principal deste país, para mim não caiu muito bem este tipo de comentários, porque, sendo o presidente da República, o que nós esperávamos é que fossem divulgados para que nós, como moçambicanos, também tivéssemos uma informação privilegiada. Mas nós não queremos que haja detalhes, queremos é que ele se pronuncie em torno do que está a acontecer realmente em Cabo Delgado. Por outro lado,
há 2 anos, no dia 7 de abril, na Praça dos Heróis, ele fez um pronunciamento em que Moçambique está em guerra, mas, no entanto, aquele pronunciamento foi feito numa declaração do dia 7 de abril. Não se fez um pronunciamento oficial. E aqui na sexta-feira, infelizmente, houve uma embarcação que criou mortes e muitos feridos dos deslocados destes 2 distritos. Quer dizer, nós estamos a transferir aquela situação que aconteceu em Cabo Delgado, numa província de Nampula que estava a fazer o acolhimento destes moçambicanos, agora também temos deslocados em Cabo Delgado. A pergunta que não quer calar é: até quando os moçambicanos e Moçambique vai viver nesta situação? O porquê de não termos a resolução ou, no mínimo, vermos alguns passos que são dados para nós sabermos o que é que, na verdade, se reivindica. Porque quando se entra a decapitar ou na morte dos padres, o ataque na Igreja Católica, querem deixar transparecer que é uma guerra religiosa, mas, no entanto, nós sabemos que em algum momento não é isto que aquela população diz. Aquela população sabe que, por causa dos recursos, Moçambique está no nível em que está. Muito obrigado, Sônia. Camilo, qual é a sua análise em torno da questão colocada? Há risco, sim ou não, desse terror também se alastrar para outras províncias? Agora, em Nampula, também há aí rumores de que a insurgência poderá, sim, estar em outras províncias vizinhas. Muito obrigado. Bom, primeiro lamentar a morte da freira e de alguma população na província de Nampula, e depois dizer que esta questão da insurgência, essa questão da guerrilha é um pouco complicado, e nós já tínhamos falado aqui no programa que a guerrilha muito facilmente se alastra. Eu acho que, primeiro, as forças, tanto as forças nacionais, forças de defesa e de segurança, como aquelas forças, tanto as ruandesas como da SADC, deviam dar-nos a informação do estado dessa insurgência na província de Cabo Delgado, primeiro. 2, sabendo como funciona a guerrilha, eu acho que, eu não entendo muito, não sou militar, mas pelos filmes que eu vejo, etc, para não haver este alastramento, eu acho que devia ter criado um cerco ao longo da província de Cabo Delgado. Não sei se é isso que aconteceu. E, por outro lado, nós podemos perceber ou pensar que essa coisa de guerrilha pode haver, ou pode acontecer que apareçam oportunistas e criam este tipo de situação. Uma vez que a província de Cabo Delgado, entre aspas, está calma em termos de guerra ou desta insurgência, pode acontecer que na província de Nampula tenham aparecido oportunistas que comecem a criar alguma, digamos, intranquilidade naquelas zonas. Então, como nós não temos informação efetiva do que aconteceu, o Ministério da Defesa ou o Ministério do Interior não nos comunicou nada em relação efetivamente àquilo que aconteceu. Sabe-se que houve um ataque, morreu uma freira, a população também, alguma população sofreu. É o que a gente sabe, mas de onde partiu, quem são, etc, nós não sabemos. Então aqui só podemos entrar para o campo da especulação. O que estamos a tentar dizer é que essas tropas, tanto as forças de segurança, de defesa e segurança, têm que começar a agir de forma que estejam em todo o país para poder ver se esta questão de alastramento, estou a entrar para o campo da especulação, de alastramento não perdure. E outra coisa, é muito importante que naquela zona norte do país
tanto pelo lado marítimo como pelo lado terrestre, é importante que se intensifique a segurança fronteiriça. É muito importante. Eu acho que a falta de controle nas fronteiras também cria este tipo de situação. Se olharmos para aquilo que já foi dito, que a insurgência vem de fora e influencia parte de moçambicanos que aliam-se a este tipo de fenómeno. Então, eu acho que neste momento temos que intensificar todas as instituições, tanto as forças de segurança, como a secreta, como a migração, todas as forças ou instituições têm que estar de braços dados para podermos eliminar este tipo de situação. Muito bem. Camilo levantou um dado sobre a questão de oportunistas. A quem se referia ou a quem se refere? Quem seriam esses oportunistas? Acha que não seria o grupo de insurgentes que teriam atacado Nampula? Eu estou a entrar para o campo da especulação, olhando para aquilo que se criou em volta da província de Cabo Delgado, e hoje estamos a perceber que Cabo Delgado mostra uma calmaria em termos desta insurgência, e porque a gente acredita, a gente sabe como é que as coisas funcionam, oportunistas não faltam. E como não sei se é este o caso, mas eu estou aqui a levantar especulação, porque quer dizer, se em Cabo Delgado, onde efetivamente surgiu esta insurgência, está calmo, não está a acontecer nada, acredito que oportunistas, eu estou a perceber que isto seja um caso isolado, porque é uma coisa que aconteceu tempo depois de muita calmaria. Estou a perceber que isto aqui é um caso isolado de alguma coisa que aconteceu, de um oportunismo que aconteceu naquela zona por algum motivo. Eu estou a entrar no campo da especulação. Muito bem, obrigado, Camilo. Shirinza, Camilo tocou aqui numa questão também sobre a fragilidade das nossas fronteiras. Shirinza foi militar. Como é que olha para este cenário sobre esses novos ataques na província de Nampula? Há ou não risco dessa insurgência estar noutras províncias vizinhas? É importante que a gente recue um pouco com este assunto. Aqui, num dos programas passados, levantou-se este assunto e fomos muito claros. Nós, os outros, dissemos que a culpa estava inserida nos serviços secretos e de informação. Eu não imagino, durante a Guerra dos 16 anos, se a dificuldade que a CISI tem de identificar, de comunicar antecipadamente, a RENAM tivesse, eu acho de que nem na Manhissa podíamos ter chegado. Por quê? Porque os serviços secretos é que são a espinha dorsal para qualquer que seja conflito. Quando se atacou Niassa, chamamos a atenção de que, atenção, é sinal de que qualquer dia este assunto vai se alastrar para outras províncias e que é da responsabilidade da CISI ou do CISI acautelar, comunicar a quem de direito o que é que está acontecendo no terreno. A CISI só está preocupado em perseguir os partidos políticos da oposição e esquecer-se da real existência destes serviços. E hoje temos este assunto. E atenção, Nampula é uma das províncias onde temos a maior parte de estrangeiros africanos. Isto será o pior. E 3, é importante que saiba de que, por estar em Nampula, dentro de alguns dias, havemos de ouvir que também na Zambésia há focos de insurgentes. Digo insurgente, entre aspas, né? Porque até agora disse que é insurgente, mas para serem insurgentes, serem definidos como insurgentes, é importante que a gente saiba o porquê que eles existem. Uma parte diz que é a guerra que estão a tentar impor contra o cristianismo, e outros que são
residentes dizem de que não tem a ver com os recursos existentes. Agora, o que eu apelo é que nós tenhamos que nos unir, porque a dada altura apareceu um quadro sénior do regime a dizer de que os macuas nampuleses são falsos. E com esta situação, significa que o inimigo ganhará muito espaço por não haver união entre eles. Em suma, dizer de que, primeiro, lamenta-se as mortes existentes, sejam elas da freira, porque acredito que a freira também era humana, mas de todas as mortes que estão a acontecer, lamentar, porque não é nenhuma morte que é boa ou linda. E segundo, lamentar esta situação que está a ocorrer, em que estão-se a expandir nas barbas dos nossos serviços secretos e de informação. E terceiro, apelar à união dos nampuleses, sejam eles macuas falsos ou macuas verdadeiros, mas apelo que haja união, para que o inimigo não encontre espaço para melhor fazer o que bem entender. Muito bem, obrigado, Shirins. A Sônia também tocou aqui no segundo tema, sobre a fragilidade das nossas fronteiras. Portanto, segundo o governo também que reconhece que tem sido um corredor para que entre armas que vão alimentar o terrorismo na província de Cabo Delgado. Também olha para esta narrativa, para esta teoria de que, portanto, as nossas fronteiras podem ser o corredor da entrada, portanto, de armas, não só também de drogas e outros fenômenos. Bom, neste país o que acontece muitas vezes parece-nos um pouco anormal, porque se recordar, há menos de 2 meses houve uma apreensão na fronteira de Direção Garcia, de entrada de armas, em que o porta-voz ou a pessoa quem fez a apresentação das armas estava convicto que eram armas que provavelmente poderia ser usado para o crime em Moçambique. E por incrível que pareça, não passaram 48 horas, o comandante-geral veio e disse que aquelas armas pertenciam a uma empresa de segurança e que ele estava disposto a defender com unhas e garras, porque ele é que tinha conhecimento daquela transação ou passagem. Aquilo preocupou-me, de alguma forma, porque eu não acredito que se possa dar uma conferência de imprensa e apresente-se aquele número de armamentos e o tipo de armamento que estava sendo apresentado, para depois vir o próprio governo a dizer que tem conhecimento, sabe de quem são e para onde vai. Ficaram as dúvidas. O que é que está a acontecer de verdade neste país? As nossas fronteiras são como são, têm a fragilidade que têm. Nós até podemos dizer que os guardiões das fronteiras provavelmente sejam melhores assalariados em relação a outras instâncias, mas é preciso incentivar a este grupo para que as nossas fronteiras não estejam fragilizadas como estão. Até pode-se dizer que não é por causa do salário que é a fragilidade, mas então é por causa da corrupção e de passagem, porque este crime é muito bem organizado e eles conhecem a fragilidade das pessoas e sabem que as pessoas, não tendo condições que eles provavelmente tentam aparentar que têm, possam deixar passar drogas ou armamentos e tudo que possa ser prejudicial ao nosso país. É preciso que haja efetivamente um plano de governação muito sério e claro,
para que nós possamos ter fronteiras mais arrojadas e que tenhamos nestas fronteiras verdadeiramente guardiões para que não deixem passar situações que possam perigar a posterior os moçambicanos. As drogas são um perigo, o crime organizado de venda de drogas é muito mais arrojado e eles têm boas condições. Não só a entrada de drogas, como também deve haver vigilância, um conjunto de forcing que deve existir entre o cidadão e a polícia, porque nós temos aqui em Moçambique fábricas de drogas bem próximo às residências. Eu não acredito que ninguém veja ou que ninguém esteja a ver o que está a acontecer. Mas por causa do desemprego, por causa da falta do provimento e a vida que está encarecida, esta situação cria este tipo de fragilidade. Se recordar, está em processo ou está em greve uma das funcionários da fábrica de exploradores ou de funcionários em Cabo Delgado que estão sem salários, os que fazem ou que tiram grafite em Cabo Delgado estão em greve há dois ou uma semana e dizem que há 2 meses eles não recebem. Eu penso que é uma situação urgente do Ministério do Trabalho fazer-se aquele lugar, porque nós estamos num lugar frágil. Sabemos que os insurgentes recrutam sobre a proteção destes cidadãos, já até mesmo de aparentemente quererem dar melhores condições de vida. Agora, se nós temos lá na zona do próprio combate empresas que estão em greves por causa do salário, a discriminação, o racismo, e todo o resto. E veja que naquele perímetro em que os trabalhadores simplesmente estão sentados à porta, mas se nós formos a ver o aparato da proteção que tem ali militar, parece-nos que estão diante de outros insurgentes. Então, há que nós acarinharmos nesses lugares para que não tenhamos um borbulho sem necessidade. Muito bem, obrigado, Sônia. Camilo, como é que olha, acabou levantando essa questão importante sobre a questão da fragilidade das nossas fronteiras. Será que isso pode, de certa forma, impulsionar o terrorismo em Cabo Delgado e também agora, recentemente, em Nampula? O que deve ser feito, na sua opinião, para que haja mais segurança nas nossas fronteiras? Bom, o que deve ser feito, eu acho, é aquilo que já estava sendo planeado, em que nós temos que ter uma segurança muito, digamos, de tecnologia muito avançada, tanto marítima como terrestre. E acho que era nesse caminho que nós estávamos a ir antes de eclodir a questão das dívidas ocultas. O projeto era esse. No entanto, para dizer que o crime organizado estuda todas as fragilidades, tanto de uma cidade como de um país inteiro. O narcotráfico, idem. Então, para eles penetrarem num país, não digo que seja fácil, mas eles procuram países que tenham essa fragilidade para poder... Eu só estou a responder em função da pergunta que me fez entrando no campo da especulação. E eu acho que o nosso país, de certa forma, já esteve, digamos, muito bem protegido em termos fronteiriços. De um tempo para cá, ouvimos muitas histórias, mesmo até é caricato que a zona norte do país esteja povoada de gente ou de pessoas de outras nacionalidades. Não sei se as pessoas estão lá, digamos, legalizadas, não sei como é que as pessoas aparecem, mas de um tempo para cá nós tivemos muitas histórias até de apanharam muitos caminhões dentro do nosso país com pessoas de outras nacionalidades. Quer dizer,
como é que essas pessoas entraram no país para serem apanhadas ao longo, no percurso do país. Não estou a dizer que nós estejamos fragilizados num todo, mas existe algum problema em fronteiras que deixam passar essas pessoas que perpetuam, digamos, se nós formos aos informes pela questão da insurgência, são pessoas provenientes desses países que estão a habitar no nosso país. Então, eu acho que, de certa forma, tem que haver agora um acompanhamento rigoroso dessas pessoas que estão cá, perceber como é que estão cá, se estão legalizadas, se não estão, e também apertar o cerco às nossas fronteiras. Eu acho que temos condições para isso. Ainda hoje, acho que houve um encerramento do treino das nossas forças e a União Europeia ofereceu vários material bélico. Eu acho que esse material todo é para ser usado no combate a esse processo migratório e também à insurgência. Então, o que nós temos que fazer neste momento é perceber esses fenómenos que estão acontecendo na Zona Norte e tentarmos mitigar, acabar, é difícil, mas vamos minimizar e, acima de tudo, estancar a entrada tanto do narcotráfico como também do processo de entrada de estrangeiros no país. Obrigado, Camilo. Shirinza, coloco-lhe a mesma questão sobre a fragilidade das nossas fronteiras, que tem sido, portanto, um corredor de algumas pessoas que trazem armas que vão alimentando o terrorismo na província de Cabo Delgado, também recentemente em Nampula. Este assunto é complicado e geralmente faz ou tem produzido muitos óbitos, porque se formos na essência, geralmente os que estão metidos são gente de nomenclatura com costas quentes. Porque para atravessar a fronteira, claramente que o guarda fronteiriço recebe ordens. E se recebe ordens de quem? Então é por isso que eu digo, é um assunto complicado e muitas das vezes faz com que haja muitos óbitos. Muita gente é assassinada por causa disso. Geralmente o crime ou o sindicato do crime age literalmente com o caso estudado. Sabem de que quem está na fronteira é o Isaac, quem é o chefe é o Camilo, e aparece alguém que é um chefe ou um... Shirinza, por que tem que ser eu? Você está aqui a dar insinuar alguma coisa? Não estou a dar exemplo, meu amigo. Tá bem, quem é o chefe é a Sônia, e a Sônia recebe instruções. Então, eu sei de que eles estão assim, porque sabe de que é o regime dele que está a provocar estas situações. Mas tens provas disso? Estás aqui a especular ou tens provas? Não, se formos a ver, desde que assinou-se o acordo de paz, nunca viste um assassino ou um criminoso a dizer que a arma que eu tenho foi alguém da Renamo. Desculpa, não, Shirinza, queres recuar no tempo? Os maiores perpetradores de assassinatos no nosso país foram o pessoal da Renamo, na Guerra dos 16 anos. Então, nós não podemos recuar. Se formos por aí, quem fragilizou o país foram vocês. Quem destruiu o país foram vocês. Hoje aparecem aqui meninos bonitos, donos da democracia, mas nunca falam daquilo que vocês destruíram, daquilo que vocês perpetuaram. Vocês criaram fragilidades nesse país, em todo, até no processo de desenvolvimento. Hoje vocês veem aqui meninos bonitos. Tu estiveste no mato e sabes do que estou a falar. Mas tens muita razão, sabe, Camilo? Porque nesta guerra de 16 anos, a Renamo estava a disparar contra si. Se tratava de tomar a guerra.
Para mim significa de que do outro lado também estava a disparar, a não ser que nas armas do outro lado saíam rebuçados e arrufadas. Qual é o papel do Agora, governo em Moçambique? Qual é o papel de um governo? Se aparece um grupo como vocês, qual é o papel do governo? É olhar para talvez aquele, corrigir, é nós olhar, nunca é olhar fomos para o grupo, para esse grupo bélico e deixar entrar. Muito bem. O governo não tem nenhum papel nesse processo. Era para o Sónia. governo não repostar, não defender o país porque vocês estão a atacar, é isso? é por isso que estou a dizer, ao repostar, Sinceramente, disparavam e saíam rebuçados, até são rebuçados de chocolate e menta e arrufado. Eu estou consigo. Vocês quando disparavam, saía, é por isso que esta guerra foi feita pela Renamo contra a Renamo. Muito bem, Xerinza. Sónia, ele tocou numa questão aqui que pode haver, portanto, nacionais que facilitam a questão de armas que entram no nosso país também, deixam as fronteiras abertas. Como é que olha para esta narrativa, para esta Desculpe, eu não teoria? havia concluído, mas como as mulheres por favor, mas eu não havia concluído. Depois vai terminar o seu pensamento. Sónia, como é que olha para Antes, esta teoria do Xerinza? Antes, deixa-me lhe fazer aqui aos dois companheiros uma chamada de atenção, que nós como comentadores, em algum momento acabamos muitas vezes saindo ou deixando o foco. Nos cingimos em querer fazer ataques de situações que ao mais alto nível já houve perdão. E para os dois eu sei que rezam, têm ido à mesquita, têm ido à igreja, e em algum momento quando se fala de perdão, nós estamos a dizer que é uma situação esquecida. Eu só quero lhes recordar, já imaginaram se Deus em algum momento nos recordasse todos os dias das falhas, dos erros que cometemos anteriormente e todos os dias nós tivéssemos que nos recordar dos pecados que nós temos cometido. Esta reflexão faço aqui e é extensivo à Assembleia da República. O que está a acontecer em Moçambique é o reflexo deste tipo de comportamento, em que, quando se está a debater um assunto e querem desviar o foco ou querem desviar as atenções, fazem estas acusações mútuas, que acabam não sendo benéfico para nós, os moçambicanos. Nós agora queremos falar da insurgência, daquilo que nos faz mal, da fome, daquilo que devia ser o projeto de governação, provavelmente para muitos de nós sair desta pobreza que estamos a ser impostos por causa das descobertas que este país está a fazer. Em algum momento nós somos conotados como um país rico, mas se nós formos a fazer uma análise minuciosa, nós somos mais pobres do que alguns países que não têm tanta riqueza como este. E eu gostaria que os dois aqui levassem esta mensagem para os seus pares nas suas organizações, que nós temos que deixar de fazer acusações quando se está a falar de que tivemos acordo de paz, já tivemos versão 1, 2, 3 e 4, e eu acho que não havia de ficar muito bem termos mais um acordo de paz depois de 2024, por causa deste tipo de comportamento. Acordo de paz, mas que não houve perdão. E eu acho que é aqui o reflexo que deve acontecer como país do que é que nós, na verdade, queremos como moçambicanos. Para a pergunta que me faz, que até me perdi por estar aqui a orar para que eu não seja alvo dos dois, como estou no meio, em algum momento, esta fragilidade que nós temos como país acaba, sobremaneira, prejudicando o desenvolvimento do país, porque em algum momento perdemos mais tempo a fazer as investigações do anticorrupção e outros fenômenos que têm acontecido. E isto é como se fosse uma bola de neve, porque, como eu disse, estas organizações ou estes grupos são mais empenhados no seu desenvolvimento para fragilizar o país. Daí que há necessidade de se capacitar mais as nossas instituições para que estes males, de uma vez por todas, acabem. Obrigado, Sónia. Xerinza pode terminar o seu pensamento antes mesmo de irmos ao encontro de outro tema, por sinal, o último tema.
Eu não quero que ela, durante o programa, só singe-se a orar. Paro por aqui. Muito bem, Camilo, volto a si. A União Europeia oferece equipamentos a Moçambique para o combate ao terrorismo no nosso país. Até que ponto este gesto vai, portanto, fazer face àquilo que é a insurgência que já faz 5 anos que Cabo Delgado é vítima desta ação terrorista naquela parcela do país? Como é que olha para o gesto da União Europeia? Bom, eu já tinha iniciado um pouco sobre esse assunto. O que eu tenho a dizer é, depois desta experiência que tivemos em Cabo Delgado com as forças conjuntas, tanto da SADC como do Ruanda, eu acho que as nossas forças tiveram muito o que aprender. E essas forças que vieram nos ajudar vieram com algum equipamento, se calhar, que para nós como país não possuíamos. Em função disto, é muito bem-vinda esta oferta, tanto da União Europeia, e acredito que as forças da SADC, da SADC e tanto como do Ruanda também abasteceram em algum material as nossas forças e também deram formação, qualificaram as nossas tropas no equipamento para poder fazer frente a este fenómeno, digamos, vou dizer fenómeno novo que nós temos. Eu acho que sim, é importante e se houvesse muito mais equipamento para nós, também era bom, porque já podíamos alastrar e alocar esse equipamento ao longo do país. Não sei se o equipamento que a União Europeia deu, depois do treinamento, deu a Moçambique, abrange o país todo, mas se sim, para mim é de saudar, é de agradecer e apelar às forças de defesa a pôr as mãos à obra para acabar com este fenómeno, tanto este fenómeno, digamos, de insurgência, como outros que acontecem ao longo do país. Então, para mim, é tranquilo, foi muito bom. Espero que a formação tenha sido, digamos, acatada por todos que estiveram lá para poder fazer a aplicação do equipamento que foi dado. Muito bem, Sônia, nos últimos dias já há muitos países que têm interesse em apoiar Moçambique. Recentemente, Turquia e Rússia também manifestaram o apoio para o combate ao terrorismo no nosso país. E agora é a União Europeia que oferece esses equipamentos para também o combate do mesmo mal, que é a insurgência no teatro operacional. O que isso pode significar para o povo moçambicano? Primeiro, dizer que o terrorismo é uma luta de todo mundo, e por isso que eu penso que mesmo que se tivesse a acontecer em qualquer outro país africano, haveria este braço ou esta mão, porque, como sabe, a luta dos terroristas muitas vezes não tem um foco principal, ou não tem a sua agenda bem definida. Tanto que até hoje nós não sabemos o que é que eles estão a reivindicar. Sabemos porque há alguma especulação e uma e outra informação que vai saindo. Mas a cerimônia de entrega de equipamento que aconteceu na Catembe veio mesmo a calhar, e que é bom para nós como moçambicanos. Foi uma formação e não foi só entrega de equipamento, mas também foi uma transferência do próprio comando, e isto é bom para nós, porque de alguma forma nós provavelmente naquele grupo temos formadores e eles vão estender por todo Moçambique e vão ajudar para que haja este conhecimento e partilha, não é? De alguma forma, do conhecimento adquirido. Quando se faz a formação internamente, até é bom, porque, como sabe, nós na Catembe temos os quartéis, são fuzileiros navais e a marinha, e pode ajudar até no controle das nossas fronteiras marítimas. Isso, o equipamento que foi ali oferecido vai ajudar no terreno,
no controle, provavelmente terrestre, assim como marinho, e penso que vem mesmo para transformar aquilo que é o conhecimento que já existia e capacitar ainda mais. Nós não somos uma ilha e é preciso haver este intercâmbio de informação, de formações e que vão ajudar para que a nossa força esteja com uma pujança mais elevada e ao nível daquilo que é também o desenvolvimento dos criminosos, né? Porque eles também têm uma escola de desenvolvimento, os armamentos que usam são armamentos de ponta e nós também precisamos de adquirir conhecimento com esses países amigos e também com a nossa eleição para a União Europeia também, isso vai ajudar muito também para fazermos parte dessas forças especiais. Obrigado. Shrinza, qual é a sua leitura concernente ao A minha tema do debate? leitura é que todo apoio é bem-vindo e é bem-vindo porque precisamos de viver e estar em paz conosco mesmo como moçambicanos. Agora, nunca devemos deixar de chamar a atenção, porque é possível que este equipamento, daqui a algum tempo, ouçamos de que desapareceu, sob controle de nós mesmos. Porque não é a primeira vez que nós temos este tipo de equipamento. E para onde é que foi? Foi vendido ao ferro-velho? Temos um passado que até motores de aviões de guerra que nós tínhamos, Malta MiG, não sei o quê, desapareceram aqui. Então, eu oro que este equipamento seja de uso devido e que não venha a desaparecer. Porque dentre este equipamento temos também outro tipo de equipamento que são caros. Não sei o que, podemos ver o comandante ir buscar a pita na escola com este carro. As ambulâncias, não um passado longínquo, tivemos conhecimento de que a ambulância transportavam cabeças de gado. Então, é preciso que haja definição do uso deste equipamento, mas o apoio é muito bem-vindo. Muito bem. Mas muito bem-vindo. O debate político, portanto, tem a missão não só de levantar problemas, mas também trazer soluções para os mesmos. Camilo, em jeito de últimas considerações, na sua opinião, quais são os desafios do combate ao terrorismo? O que deve ser feito para estancar este mal que assola o povo moçambicano desde 2017? Bom, eu acho que este mal assola a todos. E não é função de uma parte combatê-lo. Nós todos temos que estar alertas, nós todos temos que denunciar para poder acabar com isto. Então é um apelo que se faz, é um apelo que nós fazemos como moçambicanos, que todos estejam atentos a qualquer movimento estranho, denunciem sem medo para nós podermos acabar com este mal. E como acabamos por dizer neste último tema que tocou, já estamos a receber algum equipamento para poder combater. É por aí que todos têm que estar atentos, todos temos que fazer parte do processo de exterminação deste fenómeno que é o terrorismo, que é a insurgência. Vamos todos combater, vamos de mãos dadas combater isto, independentemente da raça, independentemente da religião, independentemente do partido político. Vamos todos dar as mãos e vamos combater este mal, porque o mal assola a todos os moçambicanos. Moçambique é de moçambicanos, não é de quem vem de fora. Portanto, se esses que vêm de fora são um mal para o nosso país, vamos eliminar e fazer com que o nosso país desenvolva, tenha caminhos para poder trilhar o desenvolvimento. Muito obrigado, Camilo. Sônia, como acabar com o terrorismo no nosso país? Primeiro, antes de tudo, é assumirmos
que nós estamos perante uma guerra e que é preciso ser assumido por todos nós, mas haverá sempre a linha da frente, que é o governo com as suas estratégias, e não fujo daquilo que disse o Camilo. O povo vem por trás e mais tem um papel muito importante, que é de vigilância na base, porque não é possível a nossa polícia proteger um polícia, um cidadão, mas também deve-se assumir assumir que o país é nosso, em primeiro lugar, e assumir a nossa polícia secreta também deve assumir o seu papel. Foi uma vergonha aquele julgamento em que nós víamos que a nossa polícia secreta estava mais preocupada com o negócio. Agora podemos assumir as outras frentes, que é a proteção deste país, porque é dos moçambicanos, como disse o companheiro do painel. Obrigado, Sônia. Shirinza, últimas considerações, também lhe coloco a mesma questão: como acabar com a insurgência no nosso país? Prometemos estar unidos para essa guerra. Não pode haver para falsos, nem sérios, nem verdadeiros. Prometemos que estar unidos. E segundo, usarmos os apoios que somos destinados de uma maneira clara. Não encontramos de que o carro está a transportar ambulância, está a transportar lenha, ou porque o sobrinho do comandante está a casar e é usado para... Não. E o mais importante é a união. A insurgência está a ganhar terreno devido a estes focos existentes. E uma coisa que nunca deixarei de frisar: os nossos serviços secretos devem cumprir cabalmente com sua função. Porque não podem eles também estarem surpreendidos em uma aldeia ser atacada. Então significa que não existe. E já que me provocou nessa área, senão a Renam não teria chegado onde que chegou. Mas chegou onde que chegou porque tinha serviços secretos que, a tempo e hora, ainda a pensar em saírem de Maputo, em uma capital provincial, para o local do teatro, já tínhamos informação. Inclusive do efetivo. Então, com a informação não se faz nada. E obrigado. E dizer a todos os telespectadores de que 2023 esperamos fazer de tudo no dia 11 de outubro para mudar este cenário. Já está a fazer campanha? Não falei de votar, eu. Muito bem. Obrigado aos meus convidados pela vossa presença. Também obrigado a si que esteve ligado ao nosso programa. E amanhã acompanhe o resumo, como sempre, pontualmente no Jornal da Noite. Foi um prazer. Fique bem. Bom descanso e boa noite.